Fala galera, vamos agora iniciar o nosso último tópico do módulo 5. Basicamente a gente vai tratar de equações diferenciais ordinárias, né? Que é um tipo de equação muito utilizado na engenharia, já que muitos problemas envolvem, né, essas derivadas. Então uma equação diferencial basicamente é uma equação que contém derivadas, né, de uma dada variável, de várias variáveis, dependendo do tipo. E aí você pode solucionar essas equações com base em integrações, né? Então, se a gente tem uma derivada, a gente tem que integrar para obter a nossa resposta. Então, muitos problemas em engenharia são modelados com base em equações diferenciais, pelo fato, né, dela representar como o sistema evolui ao longo do tempo, por exemplo. Então, vibrações mecânicas, vibrações a partir de sinais elétricos, são áreas que utilizam bastante, né, esse tipo de equação. Até a parte de estatística também, você pode utilizar bastante as equações diferenciais. Quando você cria alguma lei de crescimento de alguma amostragem, né, enfim, você pode estar adotando as equações diferenciais para representar, né, matematicamente esse modelo, esse sistema. Então a gente vai iniciar falando um pouco sobre essas equações, né, como elas são basicamente, e aí a gente prossegue para a solução de alguns exemplos bem interessantes. Bom, as EDOs podem ser classificadas, né, de acordo com a sua ordem. Ela pode ser apenas com a primeira derivada, indicando que é uma EDO de primeira ordem, contendo uma derivada de segunda ordem, né, uma derivada que a gente está derivando a função uma vez, duas vezes, então ela vai indicar a segunda ordem e assim por diante. Então, a ordem da derivada vai indicar também a ordem da minha EDO. Então, caso o lado direito da EDO seja nulo, temos uma EDO homogênea, né? Então, o lado direito sendo nulo vai ser uma equação diferencial homogênea. E caso o lado direito não seja nulo, né? Como a gente vê aqui, ela vai ser uma EDO não homogênea. Então, aqui eu tenho três casos de equações diferenciais, né? A primeira é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, já que eu tenho apenas a primeira derivada da função, né? Um tracinho na primeira derivada. No segundo caso, ela não é ordinária, ela é uma equação diferencial parcial, porque ela envolve derivadas parciais, né? E ao mesmo tempo ela é de segunda ordem, é basicamente a equação de Laplace para o potencial eletrostático. Então a gente vê que é um problema já de elétrica, né? Ele envolve um EDP de segunda ordem, mas é homogênea, né? E no terceiro caso, eu tenho a equação do movimento, que é muito vista em vibrações mecânicas, né? A parte de engenharia mecânica, que é um EDO não homogênea, já que o lado direito ele tem uma outra, ele é não nulo, né? Ele tem uma função aqui e é de segunda ordem porque eu envolvo aqui a segunda derivada, né, da minha variável x, e aí eu vou ter uma equação não homogênea de segunda ordem. O MATLAB ele dispõe de algumas ferramentas, né, numéricas para a solução de EDO. Então, comandos que envolvem processos iterativos, né, eles possuem um algoritmo próprio para a solução. São formas bem práticas de resolver, né, uma EDO. Eles envolvem, né, os métodos numéricos que a gente aprende em cálculo numérico. Aqui, por exemplo, a ODE, que é a função que a gente vai usar, né, a ODE, ela é uma função que se baseia nos métodos numéricos de Rouge-Coutard, né? Então, a gente vai ter basicamente alguns tipos de ODE, que é o nosso comando, tem a 2, 3, né? 4, 5 e a 7, 8. O MATLAB dispõe de muito mais modelos de ODE, cada um tem a sua metodologia, né, de solução de problemas, utilizando o método de Coutard, né? E aí a gente pode ver aqui que cada método ele vai ter uma boa, né, uma aproximação diferente. A gente vê, por exemplo, que a 2.3 ela vai ter uma aproximação um pouco mais rústica, né? Diferentemente da 4.5 e da 7.8, que tem uma aproximação muito mais particionada, digamos. Só que o que acontece? A gente comentou sobre isso. Quanto mais partições a gente tem num gráfico, melhor ele é descrito, beleza? Mas ao mesmo tempo, o meu tempo computacional ele é aumentado, o meu gasto computacional ele é aumentado e talvez não seja algo que vale a pena. Então a gente sempre vai estar trabalhando, né, escolhendo o comando que melhor se adeque ao nosso problema. No caso dos exemplos que a gente vai trabalhar, a 2.3 já é suficiente para solucionar os nossos problemas.
Então a gente vai ver que ele já vai dar uma boa aproximação, né, bem satisfatória para o que a gente quer. A gente vai iniciar, né, o nosso problema fazendo esse exemplozinho de elétrica, um circuito elétrico, né? Então ele fala, a chave do circuito abaixo se encontra na posição A, inicialmente. Então essa região aqui está em curto, né? O circuito está fechado só nessa primeira região aqui há um bom tempo. Então em t igual a 0, a chave é mudada de posição para B. Ele vai agora vir para cá, certo? Então ele pede para escrever um script para analisar a tensão VT, né? A tensão que aqui a gente encontra no capacitor, em t igual a 1 e 4 segundos, né? T igual a 1 segundo e 4 segundos. Então a gente precisa fazer essa análise para ver, né, como a tensão ela vai se comportar. Bom, como vocês podem ver ao lado direito, né, nosso slide aí aberto, a gente precisa inicialmente declarar as nossas variáveis, né? Então a primeira variável será a nossa resistência, né? Que a resistência é nesse segundo circuito aí, né? O circuito que vai ser agora fechado quando eu girar a chave e tocar em B. Então quando ele tocar em B, eu vou ter esse circuito que é o circuito que eu quero analisar de fato a tensão, né, que está circulando aí nesse circuito. Então a minha resistência ela vai ser 4 quiloohms, né? Então 4 é a terceira, né? Porque vai ser 10 elevado à terceira, que indica quiloohm. E aí eu vou comentar que essa aqui é a minha resistência, né? Em ohms mesmo, já que eu converti. O meu segundo dado será a minha capacitância, que é justamente esse capacitor que eu tenho, né? Que ele será agora utilizado nesse segundo circuito, né? Circuito à direita, quando o B é ligado. E ele tem uma capacitância de 0,5 microfarad, ou seja, 0,5 é a menos 3. E aí eu vou ter agora a minha capacitância em Faraday, beleza? O próximo dado a ser declarado é a tensão da minha fonte. Como ele quer saber essa análise a partir de t igual a 0, né? Que aí o B já vai estar ligado em t igual a 0. É um instante que B é ligado. Eu vou agora declarar minha tensão da fonte como sendo 30 volts, né? Então, essa aqui vai ser a tensão em volts. E, ao mesmo tempo, eu tenho que calcular a minha tensão inicial no capacitor. Porque antes dele ser ligado em B, ele está sendo carregado, né? De acordo com o primeiro circuito. E aí eu preciso saber qual é a tensão inicial que vai atuar sobre ele. Então, basicamente, essa tensão inicial ela pode ser dada, né, utilizando a minha fonte da esquerda e as minhas resistências, né, de 5 e 3, que são as resistências que estão interligadas no primeiro circuito. Então, ao calcular, eu vou ter a seguinte expressão. 5, né, como a gente pode ver no slide, dividido por 5 mais 3. Tudo isso multiplicado por 24, que é a minha tensão, né, inicial, a minha tensão nessa primeira fonte, que é a fonte da esquerda. Então, essa aqui vai ser a minha condição inicial, a minha tensão inicial no capacitor. Em volts também. E agora, né, a gente pode começar de fato a declarar as nossas funções. A gente vai ver que existe aqui, né, uma expressão para denotar de fato como o sistema ele está evoluindo no tempo, né? Como a tensão ela vai se comportar, né, ao longo do domínio do tempo. E aí a gente pode utilizar essa função para usar o comando ODE e integrá-la achando a resposta. Então, basicamente, né, a nossa expressão ela vai ser da seguinte forma. Eu vou declarar uma função em que as minhas variáveis, como a gente viu no exemplo solução de equações, eu tenho que colocar o arroba e colocar as minhas variáveis. A minha variável é o t, né? Eu estou integrando, derivando em relação ao tempo. E a minha função é dada por v, que é a minha tensão. E agora eu posso declarar, né, a minha função que vai denotar o comportamento do sistema ao longo do tempo. Então é basicamente o seguinte: Vs dividido por R vezes C.
Ou seja, nós temos um circuito RC, um circuito com resistência e capacitância. E aí agora eu posso fechar o meu parêntese aqui, né? Calculando esse primeiro termo, menos V dividido também por RC. Então aqui a gente vai ter, né, esses dois termos, eu vou separar. Então a equação ela é dada basicamente por VS sobre RC menos V sobre RC. Então aqui a gente tem a nossa expressão, que é a expressão que vai ser utilizada para a função ODE e vai ser integrada. Para continuar, eu preciso definir meu tempo de integração, que é o meu T-span. E aí eu vou declarar, né, que ele vai ser integrado entre 0 e 5 segundos, vai ser o meu domínio. Só que eu quero colocar um passo para que eu tenha uma melhor precisão. Eu vou colocar um passo menor, 1 a menos 2, ou seja, 10 elevado a menos 2 é 0,01, né? Para eu ter justamente um tempo pequeno de integração, para eu ter uma melhor precisão na plotagem gráfica, né? Na análise dos meus resultados. E agora, por fim, eu posso, de fato, aplicar a minha função ODE, que é a função que vai fazer a minha integração numérica e vai obter a solução da minha EDO. Então, primeiro, a minha variável a qual eu derivo, né, em relação ao tempo, e depois a minha função que vai ser em termos de V. Pronto. Agora o nosso comando ele tem a seguinte sintaxe. ODE, eu vou usar A23, né, que já é o suficiente para a gente. E aí ele pede a minha função, a fan, ele pede o tempo ao qual vai ser integrado, que é o T-span, e pede a minha condição inicial, que é o meu VO, é a minha tensão inicial que a gente calculou aqui em cima, né, para ele poder realizar a primeira iteração. Então a gente tem aqui a ideia, né, que ele é um problema também de valor inicial e ele precisa desse valor inicial para poder prosseguir. Pronto. Agora eu já posso realmente calcular, né, o meu sistema. Aqui, ao realizar os cálculos em poucos segundos, a gente vai ter o T e o V, né? A gente vai ter esses dois cálculos. E aqui a gente vai ter como a tensão está evoluindo, né, ao longo do tempo. Então, para eu visualizar isso melhor, eu posso dar um plot T, que é o meu domínio, e V, que é a minha imagem. Vou ligar o meu grid, né, para visualizar com aquelas linhas cinzas. E agora eu posso gerar meu gráfico e visualizá-lo. Pronto. Aqui a gente tem como, né, a tensão ela evolui ao longo do tempo. Só que eu quero melhorar esse gráfico. Eu quero colocar os meus eixos, né? Quero nomear, quero dizer que o eixo X é o tempo, em segundos. Importante isso. E o meu Y é o meu eixo que indica a tensão, que é em volts. Eu também vou querer colocar uma espessura de linha. Posso usar esse comando, line width, que é para justamente trabalhar a espessura da minha linha. E vou colocar o comando color, que é para eu escolher uma outra cor, né? Mudar um pouco. Vou colocar a cor magenta. A gente vai ver um pouco melhor isso no próximo módulo, como é dado, né, essa escolha das cores, da linha, enfim. E vou querer também no final dar um set. Aqui a gente vai aprender melhor, que é um set para eu aumentar a fonte da minha legenda. Então, font size, tamanho da fonte. Vou colocar um tamanho 20 para ver se é o suficiente. Ao rodar, eu já vou ter um outro aspecto de gráfico, que a gente pode ver, né, como ele evolui ao longo do tempo. E aqui eu tenho a minha linha, né, a minha curva, mostrando como é essa evolução. Eu posso também colocar aqui, por exemplo, marcar os eixos. Né? Ele pediu para t igual a 1, então mais ou menos aqui, e t igual a 4, mais ou menos aqui, aproximadamente, né? Aproximadamente aqui e aproximadamente aqui embaixo. Então a gente vê que ao longo de t igual a 1, né, t para 1 segundo, a gente vai ter 20,9 volts no sistema.
E para t igual a 4, a tensão será de 27,97 volts, né? E esse é o comportamento da tensão ao longo do tempo, partindo de um valor inicial, né, como eu falei, que é o valor 15, porque o capacitor já estava carregado inicialmente com essa tensão. E a gente percebe que ele está formando uma curva, né? E provavelmente esse comportamento ao longo do tempo vai se tornar assintótico horizontalmente, e essa tensão ela vai tender a um valor, né, aqui abaixo de 30, né, um pouco acima de 25 e abaixo de 30, ela vai tender a um valor e permanecerá aproximadamente constante. Então, dessa forma, a gente consegue analisar um sistema real, né, prático, utilizando-se, né, do comando ODE, que é um comando que envolve a parte de solução de equações diferenciais ordinárias, né, uma programação extremamente simples, e a gente precisou só da equação modeladora, né, do sistema, que é a equação uma EDO, e aí a gente consegue, né, realmente modelar todo esse sistema ao longo do tempo. Então é isso, a gente vai continuar na próxima aula um exemplo prático também envolvendo as vibrações mecânicas, e a gente vai usar os mesmos conceitos para obter essa resposta final, beleza? Então até a próxima aula.